Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai examinar um tema de importância muito grande para toda a América Latina. A integração econômica latino-americana. Surgiu a CELAC, a Confederação dos Estados Latino-Americanos e do Caribe, e muitos projetos estão avançando para fazer uma integração, uma cooperação latino-americana. O nosso convidado no programa Agenda Econômica de hoje é o senador Inácio Arruda, do Partido Comunista do Brasil, representando o Ceará. Investir em infraestrutura. Essa é uma das prioridades do governo brasileiro. O apoio vale principalmente para obras no Brasil, mas uma parte menor dos recursos é aplicada fora do país, em especial na América Latina. Basta ver os exemplos do Porto de Mariel, em Cuba, da linha de transmissão de energia elétrica no Paraguai e da modernização de trens na Argentina. Mas por que gastar dinheiro com projetos em outros países? É a chamada exportação de serviços de engenharia. As empresas brasileiras exportam bens e serviços considerados de alto valor, gerando emprego e renda no Brasil. Além disso, a ação tem um viés estratégico. Reforça a parceria brasileira com os vizinhos e consolida a integração dos países da região. Mas o tema gera polêmica. A principal crítica é de que o país gasta lá fora, quando há ainda muito a ser feito por aqui. O presidente do BNDES, Luciano Coutinho, esteve no Senado para explicar esses investimentos. Segundo ele, a exportação de serviços recebeu só 5% dos desembolsos do banco em 2013, ou seja, 95% dos recursos foram aplicados aqui. Senador, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado a você, Beto. Uma grande satisfação poder discutir esse tema que é muito caro ao Brasil, que é a nossa integração na América do Sul. Assim, nós estamos agarrados aqui uns com os outros. E no Caribe, nos países latinos. Acho que nós, brasileiros, também demos um passo na nossa política externa em relação a essa questão. Pois bem, o senhor que estava presente lá em Havana, nessa última reunião de cúpula da CELAC, esteve presente também na inauguração do Porto de Mariel, claro, que tem investimentos do BNDES, tem uma participação de uma empresa brasileira de grande porte e a compra de produtos e serviços feitas inteiramente no Brasil. Pois bem, o tema suscita um debate de natureza econômica, mas também de natureza ideológica. Mas pelo lado econômico, o que o senhor pode testemunhar a respeito disso? Olha, pelo lado econômico, primeiro um grande sucesso, o nosso empreendimento ali em Havana. Porque é um empreendimento em Havana que gera milhares de empregos no Brasil. Então, você veja como é que é a relação. Então, o BNDES emprestou recursos para uma empresa brasileira que compra serviços no Brasil para Cuba, para o Porto de Mariel. Mobilizou mais de 300 empresas brasileiras. Além dos milhares de empregos, mais de 300 empresas brasileiras foram beneficiadas com o empréstimo do BNDES para a construção de um porto em Cuba, que é o Porto de Mariel. Esse porto também ele foi construído mostrando a capacidade da engenharia nossa, do nosso comando na área da engenharia, a sofisticação da engenharia brasileira, por uma empresa brasileira, também em tempo recorde. Quer dizer, a obra foi entregue antes do prazo acordado entre a empresa e o governo cubano. E numa associação entre uma empresa brasileira, na verdade uma joint venture entre uma empresa brasileira e uma empresa cubana. E é evidente, você tem mão dupla nessas relações. O Brasil ajudou a construir aquele porto, financiando empresas brasileiras e gerando emprego no Brasil, e a associação com a empresa cubana também ajuda Cuba na transferência de tecnologia. Você aprimora uma mão de obra já sofisticada. Eu tive a oportunidade de estar com o executivo da empresa um ano antes da inauguração do porto em Mariel, e ele nos informou, uma comitiva de senadores, que a mão de obra que ele tinha lá era a mais preparada, talvez uma das mãos de obra mais preparadas do mundo, formada por engenheiros de qualidade e todos, assim, 70% dos profissionais com nível superior. Só isso. Então ele tinha a melhor qualidade em termos de recursos humanos. O que faltava? Faltava eles
alcançarem a tecnologia que o mundo inteiro desenvolveu nessa área da engenharia pelas mãos da empresa brasileira. Então você tinha a melhor qualidade do ponto de vista de recurso humano com a tecnologia que nós estávamos, digamos assim, aportando ali naquele porto. Além dessa construção, nós também estabelecemos um grau de relação do Brasil com grandes empresas operadoras portuárias do mundo. Quem vai operar, por exemplo, aquele empreendimento ali, o Porto de Mariel, é a Autoridade Portuária de Singapura. Na verdade, a empresa estatal de Singapura é que vai operar o Porto de Mariel. Haverá também participação de empresas chinesas. Chinesas e cubanas, né? Cuba, Singapura, China. O que isso tem de importância para nós, brasileiros? É que aquela base de operações em Cuba, portuária, é útil para o Brasil, é útil para o Caribe e também para a Ásia, para alcançar o Atlântico Norte, Estados Unidos e Canadá de um lado, pelo leste, e também a Europa. Então você abriu um caminho importante novo, onde nós vamos estar presentes. O Brasil vai estar ali. Então o Brasil estava fora do Caribe praticamente. Nós estamos no Caribe. O Brasil estará ali não apenas através da construção do porto, mas há informações sobre a instalação de empresas, por exemplo. Porque criou-se uma zona de bioenergia, criou-se uma zona especial de desenvolvimento e de exportação, o que nós tentamos criar aqui desde o governo do presidente Sarney, que a gente tenta criar uma zona especial de exportação no Brasil. E só agora que nós estamos começando a instalar, por coincidência também, acho que a primeira vai ser no Ceará. Mas a de Cuba já está operando. Sabe que recentemente o governo cubano, digamos assim, aprimorou a legislação cubana para oferecer garantias aos empreendimentos que vão atrair empresas estrangeiras para Cuba. E é evidente que o governo cubano tem interesse na atração dessas empresas, então vai lhe oferecer garantias. Então essa oferta foi feita no aprimoramento da lei. Isso já permitiu que várias empresas brasileiras na área de biotecnologia, que é uma área sofisticada em Cuba, sofisticada, possam estar presentes ou em associação com Cuba ou não. Mas interessa para Cuba e interessa para nós. Por quê? Porque é uma área que se abre, querendo ou não, independente da política imperialista dos Estados Unidos da América e da sua força opressiva no mundo, é um grande mercado e, todo ponto de vista de negócio, o Brasil vai estar ali, ao lado dos Estados Unidos, ao lado do México, em todo o Caribe e mais próximo da Europa, naquela região. Aliás, empresas brasileiras, muito importantes. Aliás, o senhor me suscitou aqui a lembrança que já há uma associação do Brasil e de Cuba na produção de vacinas para a África. O laboratório Biomanguinhos tem uma cooperação com o laboratório Finlay de Cuba, produzindo vacinas para a África a preços 90% mais barato do que o preço do mercado internacional. E nós já temos nos beneficiado, inclusive, das vacinas cubanas. Quer dizer, nós já compramos muitas vacinas em Cuba e fazemos negócio nessa área da saúde, que são muito significativos, muito importantes. No Brasil, sempre tem uma pressão muito grande. Pressão ideológica, de setores conservadores, e de natureza política, e também de negócios, porque você é uma associação, digamos, de laboratórios brasileiros com laboratórios cubanos, estatais, pode dar uma alavancagem muito grande na capacidade de produção nossa, quer dizer, de desenvolvimento de novos produtos e produção. Já que o setor aqui do Brasil tem uma forte presença de laboratórios transnacionais. Transnacionais. Então, essa disputa do mercado brasileiro, das empresas brasileiras associadas com Cuba, sofre pressão. Agora eu queria tem uma pressão forte. Queria que o senhor explicasse aqui uma outra questão que ficou um pouco confusa, porque houve uma divulgação talvez imprecisa de notícias de que o dinheiro do BNDES ia para lá, quando o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, fez uma explanação recentemente dizendo que o dinheiro vem para cá, fica aqui. O que vem para cá seriam divisas quando a dívida, a subida começar a ser paga. É assim? É assim, e é uma explicação muito importante para a população brasileira, para as pessoas absolutamente honestas brasileiras, que independente da sua posição política e ideológica, recebendo a informação, vão com mais consciência debater
o problema. Veja, o Brasil emprestou dinheiro para uma empresa brasileira que compra serviços no Brasil e paga os serviços aqui no Brasil. Então, o dinheiro que o BNDES emprestou, uma parte significativa, quer dizer, 90%, na verdade mais de 90% desse recurso, ele sequer sai no Brasil. E ainda o Estado cubano contraiu uma dívida com o Estado brasileiro através de um banco estatal brasileiro. Então você ainda vai receber divisas, que vai entrar recursos cubanos, tem um período de carência, o porto já vai começar a operar. A carência normalmente é uma carência pequena, 3, 4 anos você começa a receber recursos do pagamento dessa dívida, de uma dívida que o dinheiro não saiu do Brasil. Entendeu? Gerou esses milhares de empregos que todos nós temos discutido muito, mas que é dada uma informação meio que nociva, de que se fez uma operação nebulosa, às escondidas. Quer dizer, não tem nada escondido. O BNDES emprestou 800 milhões de dólares para uma empresa brasileira fazer uma obra em Cuba. Essa obra foi disputada por muitas empresas, não só pela empresa brasileira, não só por uma empresa brasileira, mas por várias empresas do mundo que tinham interesse em fazer aquela obra. Quando a nossa empresa ganhou a obra para construir o Porto de Mariel, o BNDES disse, pronto, eu financio a sua obra. É importante para o Brasil. Nós vamos vender serviço. Então, é isso que aconteceu com as disputas ali. Além da área, você tem o porto, você tem uma zona especial de exportação e de negócios, você tem a área de energia que nós terminamos, que nós entramos também, quer dizer, na área de biomassa, biotecnologia, e evidentemente que a construção civil nossa que chegou ali em Havana está sendo olhada por todos naquela região, como uma área de grande qualidade brasileira. Quer dizer, a nossa engenharia está sendo olhada de Cuba por vários países que estão no entorno de Cuba e por vários outros países que frequentam aquele porto. Todos vão perguntar, e quem fez esse porto? Não, esse porto foi feito por uma empresa brasileira. Passa a ser o maior porto do Caribe. Um porto de alta qualidade, sofisticado. Foi feito por brasileiro, a empresa brasileira. E o Brasil tem empresa para fazer isso aqui e muito mais. Entendeu? Então, acho que nós criamos uma situação mais favorável para as empresas brasileiras chegarem nas várias regiões que estão no nosso entorno. Entendeu? Então, nós temos que disputar o mercado nessa área da engenharia, da biotecnologia, aqui e deixar que os vizinhos nossos disputem o nosso. É a expansão da fronteira econômica brasileira. Você expande a fronteira sua e traz esse vizinho nosso também para dentro do nosso mercado, que interessa para nós. Senador, eu vou pedir ao senhor que aprofunde ainda mais para outras obras de infraestrutura que o Brasil tem feito em outros países da América Latina, como na Argentina, na Venezuela, no Paraguai. Mas antes, nós precisamos fazer aqui uma pequena pausa para tomar uma aguinha, né? E já voltamos entrevistando aqui o senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, sobre integração econômica latino-americana. Continue com a gente.